Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 41 minutos, horário de Brasília, do dia 24 de maio de 2019, sexta-feira, fechamento de semana, e vamos aqui com ele, a abertura do mercado, a abertura do Ibovespa, trazendo as notícias relevantes no Brasil e no mundo para que vocês todos fiquem antenados, conectados com o melhor que o nosso mercado venha a oferecer no dia de hoje. E para quem ainda não me conhece, eu sou o Márcio Larega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, e vamos juntos aqui nessa jornada, trazer informações sem muito blá blá blá, sem lero-lero, sem ficar botando gráfico na tela. As coisas mais simples, mais diretas fazem mais efeito. E vocês que já me acompanham, você que está começando aí a curtir através dos canais nossos aqui, Márcio Larega no Facebook, Mais Money no Facebook já com delay, no YouTube da Mais Money também ali para você assistir o playback, e no LinkedIn Márcio Larega, você assiste também no playback, assim como aqui também fica depois disponível. Então, se você está conhecendo pela primeira vez, fique à vontade, chegue a um local em que você pode tirar suas dúvidas, crescer, trocar experiências, porque a grande ideia aqui é disseminar educação financeira e conteúdo de investimentos com qualidade, para que todos nós alcancemos aí essa liberdade financeira. Juntos, sempre juntos. Beleza, pessoal? Então vamos aí começar com o nosso abertura, trazendo informações. Grato sempre aos investidores mais, sempre conectados, a cada um dos grupos aí. Um beijo no coração, meu amor. Que beleza, tá tudo redondo. E vamos para cima, vamos que vamos. Pessoal, índice futuro 0,53 de alta. Estamos querendo devolver a queda que teve ontem. Ontem não teve fechamento por questões de alguns contratempos, enfim. Mas hoje a gente faz aquele resumo do que rolou ontem, do que poderá ocorrer hoje. Fechado, pessoal? Então, hoje temos essa tendência de recuperar a queda que foi ontem. A figura gráfica montada no pregão de ontem com a queda de 0,48. Semana ainda está bem positiva, obrigado. Estamos falando uma semana com 4,35 de alta, ligeiramente menor em alta do que a semana passada, que foi de 4,52, mas hoje, pelo que está se desenhando na abertura, temos grandes condições aí de ficar no positivo e fechar bem essa semana. A gente não deve cair 4%, mas cobrir também a semana passada, que aí fica bem legal. Grande Sebastião, seja bem-vindo aí a nossa abertura. Grande Cristiano, também bem-vindo aí, meu camarada. E com essas questões da queda que houve ontem, não foi uma queda desesperadora, durante o dia chegou a ficar complicado. Fomos ali no suporte dos 93.300, mas conseguimos ganhar fôlego, fechamos próximo de 94 mil, ainda um pouquinho abaixo da média de 20, mas não chega a assustar tanto por causa da figura gráfica que foi montada, que dá maior propensão à continuidade de alta, como o índice futuro está demonstrando hoje. Você vai falar, Márcio, está aí descobrindo a pólvora, né? Subindo o índice futuro é mole. Sim, galera, é óbvio que é fácil, mas a propensão ontem, né, era desse cenário. E aí, óbvio, eu não estou falando aqui no fechamento para poder falar, tem tendência melhor, mas vocês que me acompanham sabem que eu sempre procuro traçar esse prognóstico para vocês literalmente montarem aí as visões e seguirem, né, o que a gente passa aqui de suporte, resistências, e os investidores mais, as operações ao longo do dia que a gente passa ali, e todo o trabalho de gerenciamento de risco. Então, a gente tem esse espaço hoje um pouco melhor. Ontem a aversão a risco tomou conta dos mercados, o pessoal ficou mais receoso lá fora, ficou mais complicado, aqui um pouco menos. Um beijo, minha prima, gratidão pela participação. E aí a gente ficou com esse cenário mais avesso a risco. Hoje o cenário ficou um pouco mais sereno. Trump brandou os discursos dele. A gente tem, óbvio, né, ele não pode deixar de reiterar aí uma questão de uma possível guerra cambial, ele reiterando para a China segurar a onda, para não ficar desvalorizando tanto assim o yuan, para não arrebentar e, digamos, compensar a questão da imposição de tarifas que os Estados Unidos estão impondo. Então, tipo, segura a onda que eu estou sabendo o que vocês querem fazer aí. Certo ou errado, é o que ele está produzindo lá. E aí a China usa seus artifícios e usa o que tem. Pontos positivos do que o Trump comentou também falando que sim, ele vê
no espaço, uma projeção para que as questões com relação à guerra comercial se acertem rápido, e vai ter a reunião lá no G20. Ele falou que vai sim se encontrar com Xi Jinping e talvez lá nesse encontro do G20, agora em junho mesmo, as coisas possam ser sanadas até antes do que se espera. Vamos ver cena para os próximos capítulos, não é mesmo? E também tem aí outros nomes que estão sendo chamados dessa guerra comercial, como guerra tecnológica, guerra fria tecnológica e guerra cambial. Guerra fria tecnológica por causa dessas questões da Huawei, roubo de informações. Benção, um beijo no seu coração, obrigado pela participação. Então a gente tem também essa outra visão. De dados que vieram pipocar ontem ao longo do dia, eu vou trazer para vocês, a questão da Usiminas, que seguiu o CSN, elevou o preço do aço em 10%, de acordo com notícias aí de periódicos. É um padrão aí que eles estão colocando acima de $100 por tonelada, por isso eles aumentaram, e 10% na rede de distribuição. É óbvio, uma notícia positiva para a Usiminas. A CSN também já havia confirmado um aumento saindo do forno de 10 a 12,5. A expectativa é que esse reajuste aconteça agora no dia 1º. Então, temos um cenário positivo. O minério também seguiu o fluxo em alta hoje também, vou falar já já. A Eletrobras, ela também tem notícias, discussões sobre privatização, as coisas estão querendo caminhar, mas ainda tem um pouco de cautela aí com relação ao Congresso Nacional derrubar o decreto que autorizava a privatização da estatal. Mas não está abandonada a causa, está em stand-by porque tem aí as MPs à frente, tem as questões também voltadas à Previdência, então tá lá, tá tranquilo, a questão é caminhar os outros pontos para que esse aí não fique a ver navios, na verdade, né? Porque se colocar agora o pessoal do jeito que tá com furor para tudo, o negócio pode dar uma complicada e querer, não, a prioridade é outra, aí vai deixar de lado. Então, para não botar na roda agora e queimar o cartucho, a galera tá segurando a onda. E também, na noite de ontem, a Eletrobras aí divulgou o encerramento de anteontem, na verdade, o encerramento de oferta pública das debêntures, que resultou em captação de 5 bilhões de reais para a companhia. Dado positivo aí, coisas boas. Com relação agora a saldo dos investidores estrangeiros, isso aí é relevantíssimo. No dia, na última terça-feira, que foi outro dia de alta pesado, dia de alta forte, essa semana que praticamente garantiu a semana, a gente não viu os investidores estrangeiros, como eu havia comentado aí para vocês, que era a expectativa que eles reduzissem a posição de venda, não reduziram nem 1/1000 do que se esperava. Reduziram um pouquinho, mas muito pouco. Eles acabaram comprando na terça-feira 167 milhões de reais, que totaliza ainda no mês um déficit, um negativo de 5,636 milhões de reais. É muita coisa, a gente está falando de mais de 5 bi negativo no ano, e só esse mês é o que está arrebentando com tudo. Então, bem negativo ainda, o saldo dos investidores estrangeiros para esse mês ainda não estão comprando e acaba saindo aí um pouco na contramão das pessoas físicas, que mesmo vendendo na terça-feira, venderam 387 milhões, o saldo está bem positivo, 1,265 bilhão de reais. Dado positivo aí, questão de pessoa física comprando, mas a gente sabe que o peso maior não tem jeito, é o investidor estrangeiro, ele está negativaço, então merece a atenção e a cautela ainda, não para essa semana, que a gente vai fechar positivo, mas ao longo do curso. A gente precisa ver as reformas andando, a gente não precisa de Paulo Guedes falar que vai sair fora se a Previdência ele defender sozinho a Previdência. Esses discursos explosivos, eu digo para vocês que são totalmente desnecessários e só causam mais volatilidade e incertezas aí para o nosso mercado. Tudo bem, vai falar, tem que ser aprovado do jeito que tem que estar para não ter alteração, beleza, porque senão o Brasil quebra já em 2020, aí eu pego meu aviãozinho e vou embora, não é que eu vou largar direto, mas se eu estiver defendendo sozinho eu estou fora. Beleza, bacana, faz a sua pressão, faz o seu lobby, mas é o momento que a gente precisa mais de fogo brando, das coisas rodarem mais tranquilas e menos meter fogo na lenha. Chega já disso, né? Já basta a manifestação que a gente vai ter lá. A gente já teve semana passada uma contra, outra agora pró. Então, os ânimos já estão acirrados por demais. Menos é mais, galera. Com outras informações agora internacionais que podem auxiliar o Brasil, né? Também não vivemos só de notícias negativas lá de fora. O que pode rodar positivo são as vitórias aí de nacionalistas lá no Parlamento Europeu, na visão aí até
do próprio ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falando que uma vitória de forças nacionalistas lá nas eleições do Parlamento Europeu pode ser favoráveis ao Brasil, por causa da possibilidade aí, e a proximidade de visões políticas que o governo brasileiro tem e até com esses movimentos. Então, podem ser algumas coisas interessantes. A gente viu que a França não quer saber muito de acordo entre União Europeia e Mercosul, uma Polônia que também tem aí um certo guerre-guerre, tem dificuldade com o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. Vamos ver se essas visões aí trabalhadas, essas mudanças nesses parlamentos podem melhorar aí o fluxo para o nosso país. Um dado que saiu interessante ontem, falta 9 minutinhos para abrir, eu vou começar a falar do dia de hoje. A inadimplência de micro e pequenas empresas no Brasil, ela bateu recorde histórico em março, então não é um dado bacana. E aí, a gente está com essa economia claudicante, precisando realmente que as coisas fluam para a nossa economia recuperar a confiança não só dos investidores aqui, melhorar com condições também financeiras para eles, mas na visão também dos estrangeiros de realmente aportarem recursos. Já haja vista o saldo negativo dos investidores estrangeiros nesse mês. Então, tem muito trabalho pela frente, tem muita coisa aí para a gente agitar. Vai ter volatilidade, óbvio, até que sai a resolução aí entre os Estados Unidos e China. A gente viu o Brexit com a renúncia da May hoje aí pela manhã, facilita um pouco mais o caminho para o Brexit, dá uma limpada, tira um peso. O mercado estava receoso com essa questão do vai ou não vai. Também ainda tem um prazo, lá no finalzinho de outubro, mas já fica um caminho um pouco mais tranquilo, quer seja para a saída, realmente, quer seja para o segundo referendo, o caminho fica um pouco mais tranquilo, porque já tinha uma birra séria ali com a May, independente de ela ter 3, 4 propostas rejeitadas, o negócio já estava desgastado por demais para ela, renunciou, vai sair agora 7 de junho, beleza, creio que as coisas fluam um pouco melhor por lá, então é uma notícia positiva também para a gente. E aí, questão de medida provisória, MP 870, foi aprovada na Câmara, agora vai para o Senado, espera-se que não se mexa, o próprio Bolsonaro pediu para que não tentem colocar o COAF de novo sob a tutela do Moro, fique lá no Ministério da Economia, não é o que eles queriam, mas Bolsonaro falou que não dá para ganhar todas, entende, e o foco é aprovar o 870, senão você tem problemas seríssimos aí de crime de responsabilidade fiscal, descumprir o orçamento, e aí o negócio pode complicar, então passa isso logo lá no Senado e fim de papo, vamos virar a página e passar para outras pautas. A votação está sendo aí marcada por Davi Alcolumbre para rodar agora dia 28, na próxima terça-feira. Vamos ver se realmente aí gera essa expectativa toda, acaba sendo aí rodada e a gente caminha bem. Dados relevantes econômicos de hoje que já saíram, temos aí norte-americanos, o núcleo de encomenda de bens duráveis que saiu ligeiramente abaixo do que se esperava. Esperava já um decréscimo de 0,3 do período anterior para 0,1 positivo, veio zerado. E aí, encomenda de bens duráveis sem seu núcleo, não tem um peso tão grande quanto o núcleo, mas tem o seu peso, sua relevância, veio aí virando a mão forte. Já se esperava também uma queda, veio positivo 2,6, se esperava negativo 2,0, veio negativo 2,1. Um pouco pior aí do que o esperado. Não é também uma das melhores notícias. Os mercados norte-americanos que estavam um pouco melhores por lá vieram aí a perder um pouco mais de força, mas ainda estavam positivo. S&P 500, seus índices futuros 0,50 positivo de alta, os índices futuros norte-americanos, Dow 30, 0,48% de alta, Nasdaq 0,40% de alta. Falando de S&P 500 VIX, índice do medo, menos 4,67%, que demonstra aí um potencial melhor de tomada de risco no dia de hoje. Beleza, bom, um número decente aí, para a gente começar a olhar um fechamento de semana realmente bom e que possa ser melhor para cobrir a semana passada que nossa. No mundo inteiro também o fluxo está melhor. A Alemanha, começando pela Europa, 0,78% de alta, FTSE 100 na Inglaterra 0,90% de alta, CAC 40 da França 0,87% de alta e o Eurostock 50, o conglomerado da média dos mercados europeus, 0,97% de alta. Então tá rodando tudo bonitinho aí na Europa, muito em face a questão aí da renúncia da May e um tom um pouco mais suave aí
com relação aí às votações para os parlamentos. Fecha agora no domingo, segunda-feira a gente já tem já o feedback do que rolou e pode ser muito bom. Vou dar uma azedada também, vamos ficar esperto. Ásia, Nikkei 225, Japão 0,16% de queda, Xangai na China 0,02% de alta, Shenzhen 0,37% de baixa, China 50 0,78% de alta. Você vê que ainda está mesclado o sentimento lá na China. Hang Seng Hong Kong 0,32% de alta. Falando agora de commodities, ouro 0,14% que a gente tem de queda nesse momento, 1.283 dólares e 55 centavos. Petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra, referência global, 1,46% de alta. Petróleo WTI, 1,40 de alta, 58 dólares e 72. Vai fechar a semana negativa, provavelmente não vai recuperar os 5% de queda pesada de ontem por causa aí dos cenários de guerra comercial, aquela coisa toda, que pudesse aí causar uma ampliação na desaceleração econômica, o pessoal já está vendo que está batendo, então realizou pesado ontem, hoje recuperando um pouco, mas o Brent abaixo de 70 dólares e o WTI abaixo de 60. Falando aí de minério de ferro, nos contratos futuros da Aliana, a China encerraram com leve alta, 0,27 a 732 yuans por tonelada. Dólar nesse momento 4,0300, 0,23% de queda. E Bitcoin, criptomoeda, voltando à região aí dos 8 mil dólares, 8.037,70, 4,51 de alta. Notícias aqui internas agora, falando de Brasil. Boeing Brasil Commercial, Boeing Brasil Comercial, como querem aí botar no portuguesão, será o nome da empresa resultante da venda da Embraer. A venda da Embraer, olha o detalhe, né? Antes era joint venture, fusão, agora já estão falando que foi venda. A venda de 80% da divisão da aviação comercial foi fechada lá em julho de 2018 e agora começaram aí, botaram o nome na rua. E vamos ver que provavelmente deve se mudar o nome, o ticker dela na bolsa aqui nossa, mas ainda vamos aguardar um pouco mais. Outras notícias que a gente tem aí, deixa eu ver, que nós temos de relevante. Tivemos aí com relação ao grupo Casino, que é dono do Pão de Açúcar, dono do grupo GPA, que é dono do Via Varejo, que é dono do Açaí, enfim. A gente viu a Holding Rally, obteve a justiça francesa a aprovação de um plano de proteção contra os credores para segurar um pouco a onda. As dívidas da holding chegavam aí a 2,9 bilhões de euros. A dívida do Casino, que está fora desse plano, somava 2,7 bilhões aí ao fim de 2018. Então, é algo que causa volatilidade. A gente viu aí o grupo, o Pão de Açúcar ontem, oscilar bastante. Ele chegou a estar com uma queda pesadinha, veio fechar só com 0,79, mas deixou uma boa figura aí de que pode recuperar o fôlego e voltar aí para a região de 87, 88 reais. Vamos ver se confirma todo esse potencial para hoje. Outras informações aqui que nós temos, deixa eu ver o que nós temos de mais relevante. Mais nada, galera, já consegui resumir tudo para vocês. Maravilha! Agora vamos falar da parte gráfica. Estamos com nossos índices futuros 0,77% de alta, dando uma força, dando um gás aí, ampliando o potencial de alta para o dia de hoje. Podemos voltar em questões de resistências de Ibov aos 94,5, passando desse fluxo de 94,5, 95,200, 95,5, para depois a gente conseguir engatar aí na região de 96,200, 96,700. Passado desse ponto, 97,200, e aí tem outros números, 97,700, 98,200. Parte de baixo, o negócio foi bem no início e depois começou a azedar ao longo do dia. A gente tem aí regiões de suporte, se perder, região de 93,700, 93,300, e depois ali nos 93,300, o negócio pode engrossar para buscar 92,5, onde está a média de 8 períodos. Lembrando que a média de 20 está em uma região de 94 mil. A gente vai já passar disso quando todos os papéis terminarem de abrir. E aí depois a gente vê como é que vai ficar essa briga. Grande Ed, seja bem-vinda aí. Nossa, meu Deus, se eu falei errado seu nome, perdão. Mas me diga qual é a pronúncia correta, perfeito? Falando de alguns ativos aí pra gente falar
Agora vamos adentrar em Petrobras, Petro 4 com petróleo dando essa recuperada, ela pode ir bem no dia de hoje. Resistência em 26,50, logo estou botando para cima a média de 20 que tem ali no alto, mas antes disso a gente tem um 26,20, 26,30 que pode segurar um pouquinho a onda. Suporte, região de 26, 25,80, 25,50. Perdeu 25,50, é 25,20 e depois 24,90. Fechadíssimo. Vamos falar também da própria Embraer. Embre 3, que agora é Boeing Brasil. Leilão para ela está 18,90, ela fechou em 18,74, a média de 20 pesando de cima para baixo nela, que está ali na região de R$19. Ela precisa performar acima dessa região de 19,5 para buscar 19,30 dentro dessa faixa e depois correr para 19,65, onde está a média de 200. Parte de suporte a gente vê, se realmente ela perder aí os 18,70, pode voltar a R$18,50, onde está a média de 8. Então, atenção com relação a esse suporte para a Embraer. Vamos falar aqui de outros ativos, vamos comentar Cielo, o último ativo para a gente bater papo nesse dia de hoje, querendo romper a média de 20 que vinha balizando uma queda dela desde 20 de março, onde ela fez ali 11,17, depois não conseguiu mais romper essa média de 20 de jeito nenhum, brigando para romper. Hoje, no leilão, querendo abrir a 7,60, já querendo abrir acima dessa média que está ali próxima de 7,50. Então, conseguindo abrir acima, recuou próximo de 7,50, 7,40 e recuperou fluxo, pode ser uma alternativa interessante de compra agora. Márcio, perdeu realmente 7,40. Vamos aonde? Vamos buscar R$7,20, depois R$7. Para cima dos 7,60 realmente a gente tem espaço aí não muito gigante de cara, tem resistência ali em 7,70, mas depois de 7,70 aí o caminho fica um pouco melhor para R$7,90, R$8. Fechado, pessoal? Então agradeço muito a presença de todos vocês, gratidão pela participação. Querendo saber de algum outro ativo, fiquem à vontade para colocar nos comentários. Mais uma vez, excelente dia para vocês, bons trades. Não deixem de respeitar a estratégia, mente no lugar. Vamos ver, a abertura está com cara de ficar interessante, podem surgir oportunidades. Um grande abraço a todos e nos vemos mais tarde. Hoje sim, vamos ter fechamento entre 5 e 5 e meia, combinado? Tudo de bom para vocês. Mais uma vez, excelente manhã, bom trabalho e nos vemos mais tarde. Tchau!